Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, numa terça-feira, no nosso 24º encontro, e nós estamos falando sobre os campos e as práticas integrativas e complementares. E hoje nós temos a honra de ter conosco a nutricionista Júlia de Farias. A Júlia é de Florianópolis e gentilmente cedeu essa hora e meia do seu tempo para estar conosco falando sobre a nutrição vegetariana e vegana. Bem-vinda, Júlia. Esse é um grupo maravilhoso que troca experiências, tem terapia do riso, tem de tudo aqui. Então, bem-vinda, fique à vontade. Boa noite a todos, agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Vou abrir a apresentação, só um instante. Bem, então vamos falar sobre a alimentação vegetariana e os cuidados com a saúde. Inicio perguntando internamente para vocês como vocês estão. Se estão com a mente cheia ou com a atenção plena nesse momento? Se ainda estão com a mente cheia de tudo que aconteceu durante o dia, o meu convite é para que vocês exercitem o estado de presença nesse momento. Então, fazendo uma breve apresentação da minha trajetória, meu nome é Júlia, tive a oportunidade muito feliz de nascer numa família onde minha mãe e meu padrasto se tornaram vegetarianos antes de mim. E isso facilitou muito o meu processo, em partes, porque eu já manifestava esse desejo, essa aspiração por não comer mais animais durante a minha infância, mas como a gente não tinha tanto acesso a conteúdo, também não conhecia profissionais da saúde que trabalhassem nessa área, minha mãe tinha muito receio que eu me tornasse vegetariana logo na infância. E aí, aos 11 anos, no meu aniversário de 11 anos, eu tive a brilhante ideia de pedir de presente de aniversário. Foi mais um comunicado do que um pedido. Então, desde aquela data, eu não me alimento mais de animais. E com certeza, essa decisão de me tornar vegetariana motivou no futuro que eu me tornasse nutricionista. Então, eu cursei nutrição aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, com um ano acadêmico na Universidade do País Basco, no norte da Espanha, e não parei de estudar desde então. E hoje em dia eu trabalho com nutrição vegetariana. Eu fiz pós-graduação em nutracêuticos, nutricosméticos e alimentos funcionais, em comportamento alimentar, trabalho com alimentação consciente e intuitiva, e atualmente eu faço pós-graduação em nutrição vegetariana, onde também eu dou aula na disciplina de comportamento alimentar e vegetarianismo. O conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, então, é o vegetarianismo como um todo, o comer consciente ou mindful eating, como montar um prato vegetariano e os cuidados com a saúde e dúvidas frequentes. Então, essa última parte, acredito que ela seja mais interativa, depois da apresentação, quando vocês vão manifestar, né, as contribuições e dúvidas que possam surgir. Então, como uma forma de contextualizar, né, em 2018, foi encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira uma pesquisa para o Ibope. E aí eles constataram que houve um crescimento de 75% da população vegetariana nas regiões metropolitanas, comparado à pesquisa realizada há 6 anos antes, né, em 2012. 14% dos brasileiros se declararam vegetarianos, isso corresponde a aproximadamente 30 milhões de pessoas. E 55% dos brasileiros consumiriam mais produtos veganos se estivesse indicado na embalagem. E aqui vale ressaltar que o mercado vegano, vegetariano, ele está crescendo muito já. É um mercado que não atende somente as pessoas que são vegetarianas, mas também as pessoas que estão abertas a experimentarem novos sabores.
Então, aqui eu trouxe para a gente ter uma ideia do impacto positivo que causa quando deixamos de comer carne ou alimentos de origem animal durante um dia. Essa imagem faz parte da campanha Segunda Sem Carne, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, aqui nós temos 24 gramas de ovos, 311 gramas de carnes e 430 ml de leite e derivados. Isso corresponde a 24 metros quadrados de terras que são poupadas, 3.400 litros de água, que são equivalentes a cerca de 26 banhos de 15 minutos, 7 quilos de grão, principalmente da soja, que é utilizada como ração para os animais, e também 14 quilos de CO2, que são emitidos na atmosfera, equivalentes a 100 quilômetros rodados num carro comum. Então, imagina se a gente consegue ter um impacto desse durante um dia, quanto que a gente consegue impactar o planeta de uma forma positiva com mais dias de uma alimentação sem alimentos de origem animal. Aqui eu trouxe, então, a classificação do vegetarianismo de acordo com o consumo de subprodutos animais, ovos e laticínios. Então, do grupo de vegetarianos, nós temos ovo-lacto-vegetariano, lacto-vegetariano, ovo-vegetariano e vegetariano estrito. Nenhum desses grupos consomem carne, mas podem consumir os seus subprodutos animais, né? Então, lacto-vegetariano ainda consome os laticínios, ovo-vegetariano ainda consome os ovos, e o vegetariano estrito são as pessoas que não consomem nenhum produto de origem animal, como os ovos, os laticínios e mel também. E as pessoas que seguem um estilo de vida vegano adotam o vegetarianismo estrito, porém, também evitam outros produtos que tenham ingredientes de origem animal ou que sejam testados em animais. A ideia é que a gente evite, né, a exploração e sofrimento das vidas. E os grupos não vegetarianos, a gente encontra vários nomes na literatura. Hoje em dia se fala bastante sobre os flexitarianos, que são as pessoas que ainda consomem carne, mas estão abertas a experimentar novos alimentos, a experimentar esses produtos que estão sendo lançados com sabor e texturas similares à carne. Semi-vegetariano pode ser considerado alguém que está em transição para o vegetarianismo ainda. Existe o consumo de carne branca, geralmente 3 vezes durante a semana, mas não é uma definição muito clara. E o pescetariano, que ainda consome peixes, frutos do mar, ovos, laticínios, mas não consome a carne vermelha. E uma reflexão que a gente pode fazer podemos alimentar uma futura população de 10 bilhões de pessoas com uma dieta saudável dentro dos limites do planeta? Um pouco para a abordagem comportamental, que eu também trabalho, eu vou apresentar o que é essa nutrição comportamental para vocês. Ela é diferente da nutrição tradicional, que ela é focada muito no que e quanto comer. Essa abordagem não prescritiva, ela tem foco na orientação de um comer que respeita os sinais do corpo, os nossos sinais internos de fome e saciedade. Não tem prescrição de dietas restritivas. O objetivo é o desenvolvimento de um comer saudável, melhorando a relação com a comida e com o nosso próprio corpo. É uma abordagem que inclui os aspectos fisiológicos, sociais e emocionais da alimentação. Aqui na abordagem comportamental, o como e o porquê se come são tão ou mais importantes do que simplesmente o que se come. E leva em consideração todo o contexto em que nós estamos, aonde estamos, quando comemos, com quem compartilhamos as refeições. E ela também faz um convite para que a gente escute o nosso corpo, porque o nosso corpo é mais inteligente que nós. Nosso corpo envia sinais o tempo todo, ele se comunica o tempo todo, mas muitas vezes nós temos dificuldade de identificar o que ele quer dizer, né? Decifrar. Então, isso faz parte também da aula que eu dou na pós-graduação, porque lá a gente trabalha muito a questão de transtornos alimentares, né? Então, o que seria o vegetarianismo? É uma dieta restritiva? É uma dieta da moda? Eu diria que depende para quem.
Eu diria que não, mas depende para quem, né? Porque eu vejo como um convite para a gente deixar de lado a monotonia alimentar, e não seria justo a gente considerar o vegetarianismo uma alimentação restrita, sendo que a gente tem uma abundância de alimentos de origem vegetal. Então, entretanto, a gente tem também pacientes que utilizam da alimentação vegetariana como uma forma de camuflar transtornos alimentares. E dentro desses transtornos, nós temos também, né, uma excessiva preocupação com a alimentação, que ela seja muito mais pura, muito mais saudável, mas ainda não é caracterizado como um transtorno alimentar, que seria um comportamento ortoréxico. Tá? Então, ainda não existe evidência que possa comprovar essa relação, mas é importante que a gente tenha atenção. Então, quais são as motivações para a adoção do vegetarianismo? A gente tem inúmeros motivos, dentre eles inclusos os fatores racionais e emocionais, como a saúde, moral e ética, proteção animal, preocupação com o meio ambiente, questões religiosas, espirituais, o emagrecimento, fatores econômicos e também as questões políticas. A gente não considera que a motivação para a adoção do vegetarianismo seja algo estático, porque ela pode mudar com o decorrer do tempo. A gente pode adotar o vegetarianismo inicialmente por um motivo e com o passar do tempo outros motivos vão sendo inclusos e vão reforçando ainda mais essa nossa escolha e fazem com que a gente consiga mantê-la por mais tempo. E outro ponto interessante é que as motivações declaradas pelos vegetarianos podem moldar como as outras pessoas os veem. Então, muitos vegetarianos optam por enfatizar publicamente os aspectos relacionados à saúde como sendo a sua principal motivação, ao invés de motivações éticas. Porque, por exemplo, se eu estou numa roda de pessoas e eu compartilho que eu adotei o vegetarianismo por uma questão ética, com várias pessoas unidas. E isso dá a entender para as outras pessoas que eu estou julgando elas de antiéticas, né? Que elas não têm moral. Então, a saúde, como um todo, as pessoas se importam, mas cada um cuida da sua. Agora, falar que eu me preocupo mais com os animais, ou com o meio ambiente, questões éticas, pode chegar na outra pessoa como um insulto. E eu diria que um dos cuidados com o vegetarianismo que a gente teria que ter é justamente o convívio social, né? Porque da parte da alimentação, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que talvez vocês fiquem até decepcionados, e aí eu peço compaixão. Mas não tem segredo. A gente consegue sim ter uma alimentação vegetariana muito saudável, muito nutritiva, com todos os nutrientes necessários para que a gente tenha uma vida longa e repleta de saúde. Agora, a questão que envolve o vegetarianismo, que não é só uma escolha alimentar, a gente não fala só de nutrientes, a gente convive com outras pessoas, né? Que o ato de comer é uma ação fisiológica, mas também é um ato social, é um ato político, então envolve muito mais, né? A alimentação envolve muito mais do que apenas a comida em si. Então, aqui eu trouxe algumas características psicológicas dos vegetarianos. Então, costumam apresentar altos níveis de empatia, não somente com os animais, mas também com outras pessoas, níveis altos de altruísmo, abertura à experiência, menor impulsividade ao comer, maior sensibilidade às consequências de longo prazo das suas escolhas alimentares, e a satisfação momentânea do paladar dá lugar a uma satisfação maior. Então, no momento que a gente faz uma escolha alimentar priorizando alimentos de origem vegetal, a gente tem o benefício do momento, né? Porque é uma alimentação considerada saudável, mas a gente também sabe do impacto que ela vai ter, não só para nós, mas para todas as vidas que foram palpadas, para o meio ambiente, todo o contexto que a gente vive, né? Inclusive, vai beneficiar as pessoas que criticam esse estilo de vida, essas escolhas alimentares. E essa questão do paladar é uma das maiores influências que a gente tem no processo de escolha de alimentos. Então, deixar de comer algo que a gente gosta, ou que tem um vínculo afetivo muito grande, nem sempre é tão simples assim.
Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre o comer consciente, que ele pode ser entendido como um comer sustentável, com um menor impacto ambiental, que a gente prioriza alimentos orgânicos produzidos na nossa região, que não sejam transgênicos, que respeitem a sazonalidade. E a outra forma de interpretar o comer consciente seria comer com atenção plena, ou mindful eating. Então, antes de falar sobre o mindful eating, a gente traz um pouco do conceito de mindfulness, que é a consciência que surge através da atenção de propósito no momento presente sem julgamento. Consiste em simplesmente observar, contemplar e examinar. E o papel que assumimos não é de juiz, mas de cientista. É com um olhar mais observador e curioso. Dar-se conta da experiência presente com abertura e aceitação. Então, tudo isso envolve 3 componentes: a intenção, a atenção e a atitude, de abertura, curiosidade e gentileza, sem julgamentos. Então, o mindful eating é estar consciente do presente momento enquanto come, prestar atenção ao efeito desses alimentos nos sentidos e ainda notar as sensações físicas e emocionais em respostas ao ato de comer. Comer com a mente plena é comer com intenção enquanto se presta atenção. E quando a gente fala de comer com intenção, a gente se refere também ao comer, atender à fome fisiológica e não à fome emocional. Né? Usar o alimento como uma forma de regular as emoções. Ele tem sim um aspecto afetivo, mas a gente precisa aprender a regular as emoções utilizando outros recursos que não o alimento. Então, o mindful eating é comer com curiosidade, sem julgamento, é estar presente no momento, observar e identificar as características do alimento que a gente está saboreando, as cores, sabores, aromas, texturas, temperaturas, o som que é produzido ao mastigar ou ao cortar aquele alimento e as sensações que são desencadeadas. Já ao contrário do mindful eating, nós temos o comer inconsciente, que ele pode ser desencadeado por gatilhos emocionais e ambientais. A exposição a muitos alimentos, a distração de televisão, celular, tamanho das porções e também de utensílios. Essa imagem aqui acaba sendo bastante comum quando a gente vê crianças em restaurantes, né? Onde os pais não conseguem dar alimentos para os seus filhos e acabam utilizando de uma forma de distraí-los para que eles comam. Nós nascemos com uma capacidade, né, ela é inata, de regulação, de percepção de fome e saciedade. E quando nós somos criados dessa forma, com distração do celular, ou então com aqueles pedidos de só sai da mesa se comer tudo que tem no prato, só vai ganhar sobremesa se comer tudo, isso faz com que a gente se desconecte dessa percepção de fome e saciedade, porque aí assim a gente vai conseguir aquilo que a gente quer, no caso uma sobremesa, por exemplo, comendo além daquilo que a gente precisa. E esses hábitos, né, esses comportamentos, eles vão repetidos, se tornando hábitos que a gente leva para a vida adulta. Então, sobre as porções e utensílios, um exemplo interessante é quando a gente consome pipoca assistindo um filme. O foco principal não vai ser naquilo que a gente está comendo, e sim no filme que a gente está assistindo. Quando a gente vai no cinema, quantas vezes já aconteceu de comer muito além ou muito rápido a pipoca e estava no trailer ainda? Se a gente parasse sem distração e fosse comer aquela mesma pipoca, provavelmente a gente não comeria o pacote inteiro. Ou outro exemplo, quando a gente vai num buffet e tem um prato maior e uma variedade de alimentos muito grande. É bem possível que a gente exceda aquilo que a gente está acostumado a consumir em casa, tanto pela variedade quanto pelo tamanho do prato.
E outro exemplo, então, é de uma pizzaria. Se a gente for comer pizza e pedir de um sabor só, é possível que a gente se satisfaça com menos pedaços de pizza, porque a gente atinge a saciedade sensorial. Se a gente vai num rodízio, provavelmente a gente vai comer mais pedaços, porque vai querer experimentar os outros sabores também. Então, sobre o vegetarianismo, a alimentação vegetariana pode ser adotada com segurança em todas as fases da vida, incluindo a infância e a gestação. Todos os nutrientes necessários ao organismo podem ser obtidos numa alimentação vegetariana. E a vitamina B12 é o único nutriente ausente no vegetarianismo estrito, devendo sim ser suplementado. Como montar um prato vegetariano? Então, aqui eu trouxe uma imagem, eu posso compartilhar depois esse documento onde eu baseei a apresentação também, aí vocês têm as informações na íntegra. Mas então, esse prato, ele corresponde a 50% de legumes e verduras, 25% de feijões, 25% de cereais e batatas. E aqui a gente encontra todos os nutrientes que a gente precisa. Os macro e micronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas, vitaminas e minerais. Quem é vegetariano e nunca recebeu aquela pergunta? E as proteínas? E aqui, então, eu trouxe os grupos alimentares, né, como uma forma só para relembrar. Então, nós temos os cereais, as leguminosas, as oleaginosas, os amiláceos, legumes, verduras, frutas e óleos. Né, se a gente faz uma composição desses alimentos num prato, né, compondo com todos esses grupos, provavelmente a gente não vai precisar de suplementação. Né? Se a gente tem comer equilibrado, né? Então, aprofundando um pouco mais sobre as proteínas, elas são compostas de aminoácidos e não existe nenhum aminoácido essencial que não seja encontrado em abundância nos alimentos do reino vegetal. O que significa isso? Que os alimentos essenciais são aqueles que nós não produzimos e precisamos consumi-los, mas o reino vegetal nos oferece todos eles. As proteínas de origem vegetal contêm boa quantidade de fibras e diversos micronutrientes e baixo teor de gordura, diferente das proteínas de origem animal. Outro lembrete interessante é que nós não estocamos proteínas. Hoje a gente tem muito acesso à informação sobre nutrição, né? Sempre falam que de psicólogo e nutricionista todo mundo tem um pouco. E a gente precisa aprender a filtrar um pouco também dessas informações que chegam até nós. Nós não estocamos proteínas, então todo o excesso ingerido se transforma em gordura ou carboidrato. O uso de proteína animal em excesso também traz excesso de gorduras saturadas, pouco e nenhum carboidrato e fibras. E as nossas fontes de proteína vegetal são riquíssimas em fibras, né? E isso é muito importante também para o funcionamento do nosso intestino. E eu gosto de falar que o básico funciona. Muitas vezes nós queremos coisas diferentes, produtos diferentes, uma suplementação, algo que saiu agora, né? Mas quando a gente vai para o muito específico, a gente acaba perdendo um pouco do básico. Então, se a gente tem uma alimentação, né, que apresenta lá o feijão com arroz e mais uns legumes, tá sensacional. Então, aqui, o ômega 3, também, que acaba sendo uma dúvida bastante frequente na alimentação vegetariana. Então, eu trouxe a recomendação para a gente ter uma ideia. As mulheres vegetarianas, a recomendação é de 2,2 gramas de ômega 3 e de homens 3,2. As nossas fontes de ômega 3 vegetal são a linhaça ou a chia. E 1 ou 2 colheres de sopa por dia já suprem as nossas necessidades. Então, pode ser uma colher de sopa de 15 ml de sementes moídas. O interessante é que a gente não compre direto a farinha, né, já moída, que a gente faça esse processo em casa, porque
ocorre o processo de oxidação. Então, é interessante que a gente triture na hora ou faça um pouquinho a mais para comer durante a semana, mas que ela não fique, né, em contato com o ar. Outra opção seria o óleo de linhaça ou chia, mas pela palatabilidade deles, nem sempre o pessoal costuma gostar. Mas também é uma opção, né, da gente incluir. E outros alimentos também podem oferecer o ômega 3. Então, as verduras com teores em torno de 100 a 150 miligramas por porção de 100 gramas são a salsinha, espinafre, brócolis. Já o hortelã e o agrião possuem 195 e 180 miligramas, respectivamente. Então, a alimentação vegetariana, quando ela é variada, né, quando a gente inclui mais do que retira, ela proporciona uma variedade gigantesca de nutrientes. E quando a gente vai variando esses nutrientes, a gente vai complementando o que a gente come num dia, o que a gente come no outro. Porque é muito difícil a gente comer exatamente, atender todas as nossas necessidades nutricionais em um dia só. A gente pode fechar em 3 dias, por exemplo. Um dia eu como mais vitamina C, no outro dia eu como mais vitamina E, e por aí vai. Então, outro ponto bastante discutido na alimentação vegetariana é o ferro, que acaba sendo uma preocupação constante. Embora os estudos demonstrem que a incidência de anemia por deficiência de ferro é similar em vegetarianos e não vegetarianos, e isso é visível também na prática clínica. Nenhuma deficiência de ferro ela pode ser corrigida exclusivamente pela alimentação, nem mesmo se a pessoa é onívora, né? Existe até um cálculo, a pessoa teria que consumir por dia aproximadamente 1 quilo de fígado ou então 4 quilos de carne por dia, né? Para conseguir suprir a necessidade de ferro para corrigir a deficiência. Então, não seria viável. E a vitamina C melhora a disponibilidade do ferro ingerido e ameniza o efeito do ácido fítico, que dificulta tanto a absorção do ferro como do cálcio e do zinco. E ele está presente nos grãos, então a gente usa de técnicas dietéticas para diminuir esse ácido fítico, né? A gente também pode, por exemplo, além de temperinhos, a gente pode utilizar o demolho, né? Acho que é a principal técnica que a gente tem. Outro exemplo que eu trouxe aqui, porque a gente tem outra questão que é o ferro M e não M, então sobre a absorção do ferro de 65 a 100 gramas de carne vermelha é similar à realizada pelo consumo de uma concha de feijão, já que na primeira há cerca de 1,9 miligramas de ferro, com absorção de 18%, ou seja, é uma absorção maior do ferro da carne, porém tem uma quantidade menor. Então, fica equivalente, porque no ferro de origem vegetal, nós temos aqui 4,2 miligramas de ferro com absorção de 10%. Então, se a gente faz os cálculos, é uma absorção equivalente. Então, não seria um ponto de preocupação também. O cálcio. A alimentação vegetariana estrita pode atender às necessidades diárias de cálcio tranquilamente. A gente cresceu ouvindo sobre os laticínios como a fonte principal de cálcio que a gente tem. Porém, é uma fonte de cálcio, mas é muito mais marketing do que qualquer outra coisa, né? É um excesso da indústria de laticínios. Então, os cuidados que a gente pode ter para melhorar essa absorção do cálcio é lembrar que as dietas ricas em proteínas aumentam a eliminação do cálcio pela urina. A eliminação do excesso de sódio através da urina leva o cálcio junto, então também precisamos ficar atentos à quantidade de sal que utilizamos nas refeições. Outra dica é mantenha a exposição solar adequada, pois a formação de vitamina D no organismo depende do contato do sol com a pele e é importante para o metabolismo do cálcio. E algumas fontes que a gente tem de cálcio vegetal, então é o gergelim, os verdes escuros, como tem o repolho, a couve, o brócolis também, o amendoim, amêndoas e alimentos fortificados. Se tiver a intenção de substituir o
o leite de vaca, né, o leite de origem animal, por um leite vegetal industrializado, é interessante que este leite seja fortificado, aproveitar, né, que está consumindo um alimento industrializado. O zinco, não foi encontrada deficiência clínica de zinco em estudos realizados com vegetarianos ocidentais. A preocupação com o zinco, ela é apenas teórica, né? Parece que todos os holofotes voltam para a alimentação vegetariana, quando alguém se torna vegetariano, tudo é culpa da alimentação, né? Não são dos anos que não foram vegetarianos ou do estresse do dia a dia, entre outras possibilidades. Então, se acredita que a proteína animal melhora a absorção de zinco e que o fitato ou ácido fítico dificulta a absorção do zinco. Então, novamente, a gente tem que utilizar de estratégias para diminuir esse ácido fítico. Caso a dieta apresente baixo teor de zinco, ela pode ser corrigida com um bom planejamento, né? Então, quando se faz um acompanhamento com nutricionista, se faz um planejamento calculado da dieta, as pessoas comumente fazem um registro alimentar. Então, nesse registro, o nutricionista vai avaliar quanto de nutrientes que esse paciente já está consumindo. Então, se ele não está consumindo muitas fontes daquele nutriente, vai ser sugerido a inclusão desses alimentos, né? Então, nós temos os cereais integrais como boas fontes de zinco, os feijões, também as oleaginosas. Então, sobre a suplementação. Está sendo construído um novo manual de nutrição vegetariana e da International Vegetarian Union, juntamente com a Sociedade Vegetariana Brasileira. E esses foram os últimos posts que eu tive acesso, e eles falam assim: você sabia que os animais são suplementados com B12 para que carnes, leites e derivados contenham a vitamina B12? Peixes criados em cativeiro só são fonte de ômega 3 por receberem suplementos desse ácido graxo. Então, isso traz algumas reflexões. Essas 3 suplementações são as que eu digo que a gente precisa ter mais atenção. Embora seja algo muito individualizado, a gente precisa avaliar o que o paciente está consumindo, avaliar também os exames bioquímicos. Porém, a B12, de forma definitiva, ela precisa ser suplementada quando está em uma alimentação vegetariana estrita. Tá? E a quantidade, né? Qual que é a quantidade que a gente precisa tomar por dia? Daí depende como que está. Né? Se você já faz utilização de algum alimento que seja enriquecido com vitamina B12, como é que está o teu exame de sangue, se é só uma dose para manter o que já tem, ou se precisa corrigir uma deficiência. Então, a gente, na avaliação de exames bioquímicos, existe um intervalo muito grande. Então, é difícil, né, da gente garantir que a pessoa não está em deficiência. Então, quando já começa a apresentar os sintomas depressivos, cansaço, formigamento nas extremidades ou dormência, falta de memória, já são indicativos que a B12 pode estar insuficiente. Então, a gente tem um intervalo de aproximadamente 200 e 800 nos exames de sangue, e a gente tenta ficar ali em 490, onde os estudos já mostram que começa a apresentar os sinais clínicos de deficiência, mas isso é bastante individual, né? Então, a vitamina D, ela precisa ser sintetizada pelo sol, né? Então, a gente precisa se expor ao sol. Então, pessoas que não têm essa exposição solar frequente, ou tem sol na cidade, mas não consegue, em função da rotina que tem, se expor ao sol, é interessante avaliar para ver como está e, se necessário, precisa suplementar. Alguns alimentos, como cogumelos, apresentam um teor de vitamina D, mas provavelmente não seja o suficiente sem a exposição solar para garantir os níveis adequados no sangue. E o outro suplemento que a gente precisa cuidar, né, é o ferro. Então, independente se for vegetariano ou não,
A única forma de a gente corrigir essa deficiência é por meio da suplementação. E também existe um intervalo grande nos exames bioquímicos para a gente considerar se está deficiente ou não. Por isso, precisamos de muito cuidado, mas os sintomas são semelhantes ao da B12, né? Aqui eu trouxe a título mais de curiosidade, talvez a gente possa passar e depois retomar essa tabela, que é prever o teor de nutrientes em 100 gramas de alimento. Então, aqui foi separado as proteínas, ferros, cálcio e zinco, que foram os nutrientes que comumente são mais falados no vegetarianismo, né? Então, por exemplo, só vamos falar um pouquinho ó, aqui da aveia, né? A gente pensa, a aveia é um alimento, é carboidrato, mas olha aqui, nós temos 14 gramas de proteína na aveia. E a gente muitas vezes subestima cereais, né? Subestima alimentos que nós consideramos que são só carboidratos, mas eles apresentam outros nutrientes, tanto macro quanto micro. Então, numa composição de um prato, a gente consegue, um pouquinho de cada grupo alimentar, a gente consegue um alimento completo. E quase chegando ao fim da apresentação, eu trago aqui sobre a beleza consciente, que foi um estudo que eu fiz para um congresso internacional de nutrição e estética, onde eu apresentei sobre esse movimento Slow Beauty, que é uma beleza construída de forma gradual, tanto por dentro quanto por fora. Então, leva em consideração aquilo que a gente come, que a gente se alimenta, aquilo que a gente passa no nosso corpo, o ambiente em que nós nos encontramos. Então, aqui a gente leva em consideração o antes daquele produto chegar, ou aquele alimento chegar até nós, né? Ele foi testado em animais, ele é um alimento orgânico, ele é um produto orgânico, vegano. O durante, né, vai fazer bem para mim e o depois vai fazer bem para o planeta, considerando a questão do descarte envolvido, dos componentes químicos que retornam para a natureza e podem poluir, né? Então, é interessante esse movimento. O movimento da beleza gradual é, em essência, um contraste com o mundo acelerado da indústria da beleza, que nos vende soluções rápidas, resultados imediatos e opções invasivas. O Brasil é o país que já ultrapassou os Estados Unidos nas cirurgias plásticas. Estamos no primeiro lugar, assim, em vários rankings nada favoráveis, né? Também somos o país com maior índice de ansiedade, não sei se é o terceiro ou quinto com maior índice de depressão. E agora também ultrapassamos as cirurgias plásticas, fora os procedimentos não invasivos. Então, essa pressão estética, ela é muito presente, né, nos dias de hoje. E falando disso, eu trago essa questão também do colágeno, né, que é uma proteína formada pelo nosso corpo. Ela é composta por 3 aminoácidos, então a lisina, que é encontrada nas leguminosas, a prolina, que é um aminoácido não essencial, e a glicina também. Esses não essenciais, então, nós mesmos produzimos. E para a formação do colágeno, a gente precisa também da vitamina C, que é encontrada em frutas e vegetais crus, e o zinco também encontrado nas leguminosas. Então, hoje em dia, ainda estão surgindo muitos estudos e produtos, né, que são opções complementares ou parecidas com o colágeno de origem animal. Então, como opção complementar, a gente poderia utilizar produtos com estes componentes que estimulam a produção de colágeno, né, pelo nosso próprio corpo, ou que tenham uma composição similar. Mas ainda não encontrei, né? Até a Marli tinha compartilhado comigo um conteúdo, eu fui atrás. É algo recente, a indústria está se aprimorando cada vez mais, descobrindo novas substâncias que possam auxiliar nessa questão do colágeno. Mas podemos retomar para a alimentação, né? Se a gente utiliza
fornece os nutrientes necessários para o nosso corpo, a gente vai sim conseguir ter uma saúde dentro e fora ok. E outra coisa interessante de trazer é que os anexos, a pele, as unhas, os cabelos, isso tudo é secundário para o nosso corpo, né? Ele vai priorizar sempre outras vias, aquilo que nos mantém vivo. Então, uma forma de a gente avaliar se está com alguma deficiência nutricional é justamente olhar como está nosso cabelo, como estão nossas unhas, nossa pele. A água é excelente para hidratar a nossa pele, né? É um dos nossos melhores cosméticos, digamos assim. E fora toda a riquíssimos antioxidantes que a gente encontra no reino vegetal. Então, aqui eu trouxe algumas indicações de livros. Esses dois do meio a gente consegue baixar no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, tem muitos conteúdos disponíveis lá. E outras indicações sobre nutrição comportamental, o comer intuitivo, o comer consciente também e a autocompaixão. Que eu costumo trazer também a autocompaixão para as aulas, porque ela já está sendo estudada de uma forma acadêmica, né? Então, tem um estudo até que mostra que mulheres que praticaram a meditação de autocompaixão tiveram melhoras na sua percepção, autopercepção, melhoraram a autoestima e a forma que elas se viam, né? A autoimagem. Então, se mostrou um método eficaz e barato para que a gente se acolha, né? Porque a autocompaixão, ela envolve a autobondade com nós mesmos, o estado de presença, o mindfulness, e reconhecer a humanidade comum, né? Reconhecer que nós somos humanos e que essa condição ainda é um tanto limitada, né? E temos que acolher as nossas falhas. Então, para encerrar e abrir para as perguntas e contribuições do grupo, eu finalizo com essa frase do Thich Nhat Hanh: comer com consciência é uma prática que dá suporte a nós mesmos, à nossa família, à sociedade e ao planeta. Muito obrigada. Eu vou aguardar você parar interromper a apresentação para nós abrirmos as perguntas. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Aqui só boa noite. As pessoas aqui, elas gostam mais de perguntar mesmo diretamente, né? Muito obrigada, Júlia, por sua apresentação. E assim, aqui nós temos no grupo a Eliane, que é vegana, ela tem dado cursos com receitas, né? É muito legal isso, porque vários de nós já fizemos os cursos que ela ministrou presencialmente, agora online, e já estamos utilizando as receitas. A Aline Veloso, que está aí também, ela é praticante do Mindfulness e ministrou já uma palestra e conduziu uma meditação conosco, e está com um grupo gratuito, totalmente gratuito, na quinta-feira, e isso é maravilhoso. O Dr. Rogério Ferreira Guimarães, que é homeopata, eu não estou vendo o nome dele aqui, mas ele também é praticante dessa meditação e também está com um grupo formado. Eu não sei quantas pessoas aqui desse grupo participam do grupo da Aline e do Dr. Rogério, mas assim, as pessoas já estão se mobilizando nessa linha, né? E principalmente a generosidade, que atrai muito. Então, assim, eu deixo a palavra aberta aí com as pessoas. Tem uma pergunta aqui, olha. Linhaça e a chia devem ser trituradas? O consumo do grão é prejudicial? Essa é a primeira pergunta para você, Júlia. Sim. O ideal é que a gente consuma elas de forma triturada, porque elas têm uma película. E é bem possível que a gente não consiga digerir elas de forma... conseguir acessar, né, o que tem lá dentro, quando a gente consome ela de forma inteira.
Então, é mais por essa questão mesmo. Então, o ideal é que a gente triture essas sementes. Mas isso também não impeça, não é impedimento, né? Não é que faz mal a gente consumir elas inteiras, mas elas não vão ter a função do ômega 3, e sim uma função de fibras mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para você que me deixou assim muito curiosa. A Eliane nos ensinou a fazer o leite de amendoim, amendoim cru. E eu sempre tenho aqui na minha cabeça que comer amendoim cru não é muito bom, porque na infância, quando a gente ia comer o amendoim cru, o meu pai sempre falava, vai dar diarreia. Você tem alguma contraindicação do amendoim cru, principalmente nesse formato, né? Fazer o leite do amendoim cru? Eu posso te confirmar, mas a questão do amendoim, ela está muito relacionada às toxinas, né? Então, a gente sabendo a procedência desse amendoim, a princípio não teria problema, mas eu posso até dar uma pesquisada mais a fundo e depois eu te passo para compartilhar com o grupo. Ok, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui da Célia. Podemos ingerir, acho que ela escreveu inserir, mas acho que é ingerir massa? Que tipo de massa, Célia? Seu microfone está desligado, Célia. É preciso ligar para você fazer a pergunta. Célia, o microfone está desligado. Célia, querida, seu microfone está desligado. Nós não ouvimos a sua pergunta. Isso. Agora dá? Melhorou? Está me ouvindo? Então, eu gostaria de saber, assim, que tipo de massa a gente poderia estar inserindo nessa dieta? Sei lá, é um macarrão que não integral, macarrão de arroz, alguma coisa que não tenha ovos, aí é permitido também ou não? Sim, na alimentação vegetariana estrita é possível sim a gente consumir as massas que não contenham ovos, né? Que elas podem tanto ser de trigo quanto de arroz, e não teria problema. O indicado é que a gente dê preferência aos alimentos integrais, porque eles acabam oferecendo um nível maior de fibras e também outros micronutrientes, como micronutrientes do complexo B, né? Uhum. Respondeu a pergunta, muito obrigada. Imagina. Temos mais uma pergunta aqui da Tatiana. Ouvi dizer sobre hidratar a linhaça para que ela libere o ômega 3, porque aí ela solta um gel. A mesma coisa sobre a chia, isso procede? Eu não sei se ela libera na água, mas que sim, dá para a gente fazer receitas, né, com frutas, deixar hidratar. É interessante para o nosso consumo e funcionamento intestinal, mas não sei te afirmar exatamente se vai liberar na água, ela estando com a semente inteira. Júlia, me disseram também sobre os óleos vegetais, óleo de linhaça, óleo de gergelim. Disseram que eles não são saudáveis por causa da forma de produção. E eu tenho muitos óleos vegetais aqui que está escrito que são extra virgem. E eu não sei, não tem nenhum lugar no vidro falando que eles são prensados a frio. Então, eu não sei se eu posso usar, de fato, esses óleos que eu tenho aqui, de gergelim, de linhaça, se essa qualidade extra virgem é suficiente para garantir que é um produto saudável e que vai alcançar o resultado. Você poderia me ajudar a entender? A princípio seria sim. Eu acabo não consumindo, mas é por uma questão de paladar mesmo, e também meus pacientes acabam não aderindo justamente pela mesma questão, né? Então, acrescentar a chia ou a linhaça em formato triturado, fazer nas preparações, o farofinho acaba sendo mais prático, mas não sei te informar se teria que ter algo a mais, além do ser extra virgem, no rótulo para garantir
esse consumo, né? De forma ok. Mas, a princípio, sim, não teria problema. Eu utilizo as cápsulas de óleo de linhaça de 1 grama por dia. Na verdade, eu uso duas cápsulas. Ok para você, na sua opinião? Acredito que sim, essa é de 1 grama do óleo mesmo. É isso? A gente teria que ter, são 15 ml, né? Seria a indicação. Se as cápsulas correspondem a esse valor, estaria ok. Tens a quantidade de quanto teria de ômega 3 descrito ou não? Só do próprio Eu óleo. precisaria dar uma olhada. Eu vou dar uma Uhum, verificada nisso. isso. Aqui tem uma outra pergunta da Manuela. Tem alguma dica para quem acaba de começar o vegetarianismo, mas ainda não está 100% no que queria cortar? Bom, podemos ter várias dicas, imagino até dos outros parceiros aqui do grupo, né? Cada um vai ter a sua forma de transição. Por exemplo, eu tive uma transição, um passar de meses, porque minha família já era vegetariana, mas eu ainda consumia fora de casa. E aí, de um dia para o outro, eu eliminei todos os alimentos carnes. Mas a ideia na transição é que, ao invés da gente excluir, a gente inclua mais alimentos. Então, comece incluindo mais alimentos, mais preparações de origem vegetal, fazendo as substituições. Ah, eu gosto de uma carne X, então um hambúrguer, por exemplo, já faz um hambúrguer de grão de bico. Então, vai buscando esses alimentos similares, mas com componentes vegetais. A ideia é que a gente não sinta que está perdendo algo, mas que sim que a gente está incluindo novos alimentos e novas formas de preparo, novos sabores. Ok, eu não sei quem levantou a mão primeiro, mas a Aline, o Juvenal e a Lira estão com a mãozinha indicadas aí. Quer começar, Aline? Oi, Marli, pode ser. Oi, Júlia, boa noite. Prazer te ouvir aqui agora. Júlia, eu quero partilhar uma experiência que eu tive a oportunidade de comentar aqui no grupo anteriormente, né, principalmente com a Marli, sobre vitamina B12. Eu comecei a fazer uma suplementação sem ter feito exames médicos, né, e comecei a suplementar com uma dosagem alta. E algumas semanas depois, eu comecei a desencadear o que eu acabei descobrindo que era uma hipersensibilidade à vitamina B12. Eu sou ovo-lacto-vegetariana, né? Então eu consumo ovos e laticínios há mais de 5 anos e já tinha 2 anos que eu não suplementava. Né? Então os meus exames mais recentes já deu que aqueles 2, 3 semanas que eu suplementei foi o suficiente para aumentar a minha B12. E eu percebi principalmente por questões de memória. Então, a memória estava muito ruim, foco, atenção, né, sono excessivo. E comecei a desencadear processos que eu acho que é mais comum em pessoas que estão com deficiência, que foi os formigamentos, as dores articulares e musculares, formigamento ao longo de todo o corpo, dormência nos membros. E aí fiz exames médicos, não deu nada, né, nenhuma infecção, nem nada. E aí, quando eu retirei a vitamina B12, em coisa de uma semana, os efeitos colaterais desapareceram. Né? E aí, 2 questões que ficaram para mim nesse processo. Uma, o fato de eu ter tido uma hipersensibilidade, né, de certo modo, me impede de suplementar. Eu seria obrigada a voltar a consumir, por exemplo, carne. Né? Perguntinha 1, eu vou fazer por partes aqui, depois eu faço a segunda. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, ou é algo que a gente testa e vê qual é o nível de sensibilidade, encontrar a suplementação certa? Exatamente, a gente vai testando e encontrando a dosagem correta para cada um, né? A gente trabalha com níveis de suplementação de acordo com os exames de cada pessoa. Então, se já está em deficiência, né, um valor mais baixo, no primeiro mês, 2 meses, é possível colocar uma carga maior, uma dosagem maior, e depois ir adaptando, diminuindo, até que se estabilize nos exames e não tenha nenhuma reação. E não seria necessário retomar
o consumo de carnes, né? Você é ovo-lacto? Aí a gente ainda tem fontes de vitamina B12, mas é bastante comum, tá? Eu atendo pessoas que são onívoras e que são vegetarianas. E até as pessoas que são onívoras apresentam deficiência em B12. Então, acaba não sendo um fator de segurança para manter níveis adequados do consumo de carne. Legal, Júlia. Nossa, eu estava tão apreensiva com isso, assim, porque primeiro foi um conflito de ego, né? A gente fica tantos anos sem comer e de repente a gente, nossa, será que eu tenho que voltar a comer, né? Quantos egos dentro de mim eu não tô tendo que assassinar e ter que aceitar de que eu não posso manter esse tal padrão alimentar ao qual eu tenho tanto apreço, né, ao longo da minha vida. E outra questão que comentaram comigo e eu não entendi muito bem, me falaram que a alimentação, né, no caso ovos e laticínios, mantém a B12, mas não aumenta a B12. Isso procede, Júlia? No sentido de que não é possível você elevar sua vitamina B12 só com alimentação, eu preciso da suplementação? Olha, eu acredito que não. Vai depender da quantidade desses alimentos que você vai consumir. E a B12, ela é uma vitamina, assim, ela tem as suas particularidades, né? Não é só a gente comer que a gente vai absorver. Ela precisa de vários fatores e ela anda com amiguinhos, digamos assim. Então, se a gente tiver com ácido fólico baixo, possivelmente não vai subir tão rápido a B12. A gente vai ter que olhar outros nutrientes que andam em conjunto para fazer a suplementação, se necessário, dos outros também. Porque se aumenta um, vai abaixar o outro, e é uma cascata, assim. Então, eu diria que se você aumenta o consumo, a ideia é que aumente também os valores no exame bioquímico. Vai aumentar os níveis no sangue. Mas aí depende de como está a absorção. Eu não tinha essa informação de que ela não aumenta e só mantém. Para mim, o sentido seria aumentar conforme a gente aumenta a ingestão mesmo. Eu vou aproveitar essa colocação que vocês fizeram para dar uma informação. Eu tenho um ex-aluno que trabalha em uma empresa de soja no Paraná e ele trouxe uma informação que me pareceu assim bem lógica. O glifosato, que é utilizado para a secagem dos grãos antes da colheita, parece que interfere na absorção da B12. Então, meu marido, por exemplo, que é carnívoro, ele está precisando suplementar porque a B12 dele está baixa. Então, assim, feijão, soja, eu não consumo soja, né? Mas o feijão a gente consome todos os dias, né? Ou pelo menos a maior parte da semana a gente consome. Então, seria interessante, Júlia, depois você procurar a influência do glifosato, esses dessecantes de grãos antes da colheita, na interferência aí do metabolismo do complexo B. Eu não sei se é só a B12 ou de todo o complexo. Eu até posso pedir para o rapaz, se ele tem o artigo, e aí eu envio para você e envio para o grupo também. Sim, perfeito. Tem mais uma mãozinha levantada, o Juvenal. Você quer falar, Juvenal? Depois é a Lira. Saudações a todos. Eu tenho uma dúvida a respeito da deficiência de ferro. Se utilizarmos panelas de ferro, essa deficiência pode ser sanada? Ou, por outro lado, se utilizarmos panela de ferro, evitar que ocorra essa deficiência? Não, se a gente tem uma deficiência, ela só pode ser corrigida por via de suplementação. Essa é a única forma segura que a gente tem. E quanto à panela, evitar também não seria a melhor fonte. A gente não poderia se assegurar a panela para atingir níveis adequados de ferro. Lira, você quer fazer a sua pergunta? Quero. Deixa eu baixar minha mão aqui. Ô, Júlia, queria saber o seguinte, eu tenho ouvido muito falar também dessa alimentação plant-based, e é a mesma coisa que a alimentação vegetariana?
É e não é. Na verdade, a plant-based, então, seria a alimentação vegetariana estrita, sim, mas nela não, a gente não inclui alimentos processados. É o alimento no seu, da sua forma mais integral, né? Então, a gente não vai utilizar de óleos refinados, não vai utilizar de alimentos ultraprocessados que a gente compra, assim, no mercado, mesmo que seja vegetariano estrito. Então, é uma alimentação mais natural, mais integral. Ótimo, é isso. Eu tinha essa dúvida. Eu sabia que tinha alguma diferença, mas não sabia qual. Uhum. E até tô rindo aqui, gente, que a Manu, minha filha, tá aqui e ela que fez essa pergunta aí, que tem dica para quem acaba de começar o vegetarianismo. Tem 12 anos. E na minha casa todos comem carne, né? A gente está diminuindo, mas a gente ainda consome. E uma das preocupações que eu tenho, assim, com ela, que eu observo, e que eu vejo também, nas pessoas que migram, né, para essa alimentação sem carne, é elas caírem no carboidrato, né, no consumo excessivo, assim, de farinhas, de processados, né, para tentar suprir a ausência é, da carne, né, assim, até em termos calóricos mesmo, né. Mas a gente conversa muito aqui em casa sobre essa questão da alimentação consciente, né? Que eu acho que é o que você trouxe mesmo, que para mim faz muito mais sentido. E daqui 2 semanas eu vou fazer uma exposição falando um pouco da questão do açúcar, né, na alimentação, e que está embutido em muitos desses produtos industrializados, né? Então eu vejo muito um sofrimento grande para a gente aderir, né, a algumas opções que a gente tem, né, de se alimentar de uma forma mais consciente, pensando no todo, né, nos animais, mas também vejo que ainda seria muito fácil a gente cair nesse lugar, né, do consumo de processados, né, o que, ao meu ver, a gente melhora em um aspecto, porque a gente está cuidando mais, mas em um aspecto pessoal a gente poderia, não sei, eu penso que talvez piorar em alguns níveis, né? Que não é bem. Eu tenho visto muito isso, assim, que é tipo, vamos dizer que são rótulos, né? Então, por exemplo, vou te dar o exemplo do orgânico, né? Que o orgânico é uma alimentação que faz muito sentido para mim, e eu venho tentando me manter na alimentação orgânica há muitos anos já, né? Há 10 anos. E tudo muito moroso, muito difícil, porque aqui na nossa cidade o acesso era muito difícil no início, então a coisa foi crescendo aos poucos, né? Ainda é incipiente, a gente tem uma oferta. Mas aí, de repente, eu comecei a ver no mercado leite ninho orgânico. Aí eu falei, nossa, quer dizer, a pessoa compra a etiqueta, né, do orgânico. E aí, a mesma coisa do vegetariano. Aconteceu comigo esses dias. Eu fui comprar, eu também, com essa pegada de melhorar em tudo, né? Muito embora eu não tenha conseguido tirar totalmente a carne, eu fui fazendo várias limpezas, entre elas, por exemplo, deixar de usar produtos mesmo, como você falou, né? Desse vegan beauty, né? Então, só que assim, no sentido assim, de tentar intoxicar menos, então menos metal pesado, menos produtos, menos maquiagem, né? Menos coisas no corpo, menos sabonetes industrializados, menos desodorantes que não são adequados, fazendo toda essa mudança. E aí, esses dias para trás, eu estava com uma vontade de comprar um rímel, e os rímels que não têm metal pesado são muito ruins, eles não fixam, né? A gente passa o olho e borra, aquela coisa toda. E aí eu fui na loja, aí eu estava olhando assim o rímel, a moça falou assim, vamos comprar nosso rímel e tal, né? Aí eu pensei, falei assim, fiquei olhando, aí ela falou assim, nossa, o rímel é vegano. E aí eu falei, nossa, sério, vegano? Nossa, então tá, então eu vou comprar, sabe? Assim, foi um negócio muito rápido, colou. E aí eu comprei. Quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, mas é claro que ele é vegano, né? Porque o fato dele ser vegano, ok, ele não foi testado em animais, mas poderia ter uma gama enorme de metal pesado, todas as outras coisas que eu queria evitar, né? Então, eu fico vendo, assim, que eu acho que é importante para não só porque eu tenho uma filha que é adolescente, né, que está muito interessada nessa transição, que eu acho muito legal, né, porque é uma coisa dela, não tem, nós mesmos, você vê, na família não está estimulando ela não nesse nível, não de falar, não, você tem que ser vegetariana, a gente estimula a consciência alimentar, né, comer quando a gente está com fome, observar o nosso corpo, as nossas emoções, e aí, mas eu fico vendo que a gente às vezes cai em algumas ciladas mesmo, sabe?
E aí eu achei legal que eu vou pegar esse seu gancho para a gente levar para a próxima discussão, né, que é adentrar um pouco mais, né, dentro da questão do consumo de açúcar, que tem a ver com o consumo de carboidratos também. Eu não sei como que você vê, se eu vi lá mostrando o prato, né, ali, parece que tem feijões, né, que eu considero um pouco mais proteína do que até carboidrato, e 25% só, né, da sua sugestão que é de carboidratos, é isso mesmo? Isso, essa é a recomendação da Sociedade Vegetariana Brasileira, né, aquele exemplo do prato. E a gente precisa ter cuidado, sim, com os carboidratos, mas não da forma que está sendo veiculado nas mídias, né? A gente ficou com medo dos carboidratos. A ideia é que a gente adeque, sim, a quantidade daquilo que a gente está comendo, oferecendo de proteína, mas também existe uma supervalorização da proteína. Ela é, sim, importante, mas ela é tão importante quanto as gorduras, quanto os carboidratos, né? Todos os macronutrientes são importantes. E qualquer excesso que a gente tiver de um vai ser prejudicial, assim como a falta. E aí, o que costuma acontecer? Uma transição para o vegetarianismo sem uma orientação, um planejamento, é apenas a retirada dos alimentos. Então, a gente fica com o macarrão, o arroz e a batata, um prato pálido, repleto de carboidrato, e ao invés de já estar ali com o feijão, com as leguminosas, oleaginosas, os verdes, né, os vegetais vivos. Então, a gente vai ter, sim, é natural que a alimentação tenha uma maior proporção de carboidratos. Esse é o natural da nossa alimentação. Agora, escolher os carboidratos que a gente vai oferecer para o corpo. É mais por aí, assim. Nós temos aqui no chat uma pergunta da Yara. A lentilha pode substituir o feijão? Sim, né? Todas as leguminosas teriam que ser incluídas na nossa refeição, porém, algumas pessoas relatam maior desconforto com os feijões, e aí sim a gente pode utilizar das lentilhas ou grão de bico, mas o interessante é que a gente consiga, aos poucos, incluir todas elas, né? Para que a gente tenha uma variedade maior de proteínas, de nutrientes, e não fique só num alimento. Senão a gente acaba entrando na monotonia alimentar e chega uma hora, ai, não aguento mais comer arroz com lentilha. E a ideia é que a gente faça essa diversificação, né, dos alimentos, essa rotatividade. Mesmo porque os aminoácidos que compõem tanto as leguminosas quanto os cereais, eles são diferentes, né? A quantidade deles, a proporção deles é diferente. Então, diversificar realmente é a melhor opção, né? Tem uma outra colocação aqui da Tatiana. E sobre os probióticos, você aconselha o uso? Tem receitas de como preparar em casa para não precisar comprar? Sim, aconselho a utilização, não tenho receita para passar agora, mas a gente tem que ter muito cuidado para avaliar como já está a função intestinal, como é que está a saúde do nosso intestino antes de colocar um probiótico ali. A gente precisa avaliar, porque senão pode descompensar também, algo que já não estava tão legal pode ficar um pouco pior. Então, depende do que a gente está colocando. Precisa ser avaliado de uma forma mais individualizada. Tem uma outra colocação aqui da Manuela. Agora eu fiquei pensando, eu adoro hambúrguer de grão de bico e pretendo aprender a fazer para substituir a carne. E fiquei pensando, teria algum problema eu comer tanto o hambúrguer de grão de bico quanto o feijão? Não sei se eu entendi. Assim, Acho que é no mesmo prato, né, Manu? Não. Fala aí, filha. Acho que é no mesmo prato, que ela quer É, saber se foi no mesmo. um prato. Que eu adoro os dois. Então pode comer. Aí a gente lembra da proporção do prato, né? Naquele desenho que eu compartilhei, depois eu posso enviar o arquivo também, da gente ter uma ideia na nossa cabeça, mas não teria problema. Por exemplo,
nós, adultos, né, precisamos de 0,8 gramas a 1,2, dependendo do nosso nível de atividade física, idade, de proteína por quilo de peso. Então, a gente faz essa conta e divide durante as nossas refeições. Então, pode ser que as refeições principais, como almoço e jantar, elas tenham uma proporção maior de proteínas e as outras tenham uma proporção maior de carboidratos, por exemplo. Então, não teria problema a gente comer hambúrguer no almoço e o feijão também. É porque ao final do dia, o que vai contar é o que a gente comeu no dia, não em uma refeição só. Fica tranquila, Júlia, porque está sendo gravado. Amanhã eu mando para você a gravação e as pessoas também receberão aqui no grupo, né? Então, assim, tudo que você apresentou estará acessível, a pessoa pode parar, pode dar um print na tela, pode imprimir se quiser. Então, fica tranquila. Eu agradeço, mas vai estar disponível. Mais alguma colocação? Aqui no chat não tem nada. A Graça está com a mãozinha levantada. Graça. Então, boa noite, Júlia. Gostei muito da sua apresentação. Minha dúvida é relacionada ao feijão. Como eu sou vegetariana e faço uso de ovo, né, na alimentação, não de leite. E o feijão eu sei que é importante para quem é vegetariano, tem ferro, tem vitamina B12 e tudo mais, né? Mas aí eu fazendo uma dieta da Ayurveda e a minha terapeuta lá, ela sugeriu não fazer o uso do feijão tradicional, o feijão comum. Ela indicou o uso do feijão, só o azuki, porque também eu tenho um problema assim de coceira, de algumas alergias, né? E eu não uso praticamente mais o feijão normal. Eu queria saber se você tem alguma orientação nesse sentido aí, que eu acho o feijão comida, o prato do brasileiro, né? Então a gente ficar sem o feijão é complicado, né? Era isso. Obrigada. Então, é realmente complicado a gente ficar sem o feijão, né? Existem outras possibilidades de feijões, como já foi comentado aqui, que é importante a gente variar, né? A opção do feijão azuki é porque ele tem uma digestibilidade mais fácil também. Então, considerando que existe uma condição clínica que precisa ser cuidada, né? No caso de alergias, talvez nesse momento seja adequado seguir a orientação, né? De dar um tempo no feijão. Mas, quem sabe, avaliando para frente, né, como é que está também a questão da saúde de um modo completo, e reintroduzindo o feijão normal aos pouquinhos. E avaliar como é que se sente, se retoma as coceiras, né? Certo, ótimo, porque o feijão me faz falta, o feijão comum, né? Ô, Júlia, a nutricionista que nos acompanha, meu marido e eu, ela recomendou o feijão branco e eu tenho gostado muito. Eu cozinho feijão branco e na hora de temperar eu uso tomate orgânico e aí fica uma maravilha, né? Um pouquinho de ghee para engrossar. Então, assim, é uma delícia. E ele parece que tem algo diferenciado em relação aos demais feijões, né? De repente a Graça poderia experimentar também, né? Sim, perfeito, ele é uma ótima opção mesmo. Ok. Poderia avaliar com ela, né, também, já que está fazendo um acompanhamento, né, às vezes a gente coloca algum alimento que não seria o mais adequado para o tratamento, acompanhamento que já existe, então seria questão de conversar essa possibilidade, mas o feijão branco é uma ótima opção. Ok, obrigada. Algumas pessoas estão aqui te agradecendo no chat, né? Dizendo, a Nízia, por exemplo, que esclareceu algumas coisas, que tinha dúvida. Então, assim, se alguém tiver mais algum questionamento, hoje a apresentação, depois eu vou te enviar algumas para você ver. Hoje a apresentação foi bem estilo acadêmico, né? A professora deu aula e todo mundo comportadinho aqui fazendo as perguntas. Interessante o estilo. Mais alguma colocação para a Júlia? Amei a sua filha aí, viu, Lira? Vi a carinha dela, Não, nossa.
falei para ela, aparece na câmera, ela, mãe, eu não quero, tô com vergonha, eu vou ir na sua câmera, então. Eu falei, não, vem cá, que a mamãe tem orgulho de você, vem cá. E ela veio um pouquinho. São Queria lindinhos agradecer demais. também a Júlia, porque a Manu traz, os filhos fazem isso com a gente, né? Demanda tanta coisa que a gente ainda não está olhando, você fala assim, não, isso aí eu vou deixar mais para frente, espera um pouquinho, tem tanta coisa acontecendo, e a criança tá, né, adolescente está trazendo agora essa questão da alimentação, né, do vegetarianismo e tal, e falou com a coordenadora da escola, enfim, a gente acha bom, né, porque acho que é um caminho também, né, não é o caminho que na minha família é carnívora, nossa, enfim, é difícil, mas a gente está seguindo. Queria te agradecer, Júlia, né? Obrigada foi uma grata surpresa, né, Marli? A Marli tinha pedido para falar desse assunto, falei, nossa, não posso falar nada sobre isso. Mas a gente acha alguém que vive, né? E ainda mais você, que legal, porque você tinha a idade da Manu quase, né? Quando você tomou essa decisão. Então, eu vejo que você veio uma força, né? Lindo, acho lindo de ver. Eu agradeço a doutora Lira, né, pelo esforço que ela fez para localizar para nós uma nutricionista, porque aquela que me atende, ela não pôde, ela está assim no comecinho da gravidez, ainda passando muito mal, e ela me pediu se poderia jogar mais lá para frente, né? Mas a Júlia foi assim redondinha para aquilo que a gente estava precisando. Muitas pessoas aqui ou já vegetarianas ou partindo para isso, e também nós vamos ver aí depois com a doutora Lira a questão do açúcar, né? Então, nós temos aqui os magrinhos, os fortinhos, e a doutora Lira com certeza vai ajudar muita coisa nesse sentido. Então, aqui, a Graça também colocando aqui que a neta dela é de 2 anos, quer ser vegetariana, e assim, eu tenho uma experiência pessoal, eu mamei até 1 ano e 7 meses e não comia nada. E aí o médico, verificando anemia, né? Então, dá fígado, né? Fígado. E a criança que só bebia leite materno e sem querer comer nada, a minha mãe fez um dia arroz, feijão e a chicória refogada. E eu comi tudo. Então, meu avô disse para minha mãe, essa menina não gosta de carne, dê verdura para ela. Então, assim, o período que eu consumi carne foi porque eu fui obrigada. E aí um dia ok, eu não preciso comer carne, eu posso dizer não. E aí a coisa foi modificando, né? E uma das coisas muito interessantes que esse grupo aqui tem conversado é a nossa abertura de consciência. Então, eu percebi que, atendendo o que meu corpo precisa, automaticamente eu fui mudando o meu hábito alimentar e mudando ao mesmo tempo o meu hábito de leitura, o meu hábito de música, meu hábito de trabalhar, de dividir as tarefas. Então, isso faz uma diferença muito grande. E, assim, tudo de bom e de melhor acontece quando a gente começa a purificar o corpo, né? Dentro da filosofia mais purista aí do pessoal, do indiano, eles dizem que nós construímos o nosso corpo da próxima encarnação durante esta vida. Então, se isso for verdade, e para quem acredita na reencarnação, quanto melhor a gente cuidar do nosso próprio corpo, mais saudáveis nós seremos na próxima, né? Mas, assim, como a gente não sabe se vai ter a próxima, porque a gente não sabe o que rola por aí no plano sutil, é melhor a gente cuidar desta para a gente, o tempo que tiver de vida, que ele seja mais saudável, mais equilibrado e que nos dê, assim, mais, como é que eu vou dizer assim, o gosto pela própria vida, né? O gosto pela própria existência. Porque uma existência cheia de amargura, ela não leva a lugar nenhum. Então, que a gente seja feliz o tanto que a gente puder viver, né? Então, assim, gratidão imensa, Júlia. E eu sei que muitas pessoas vão ainda comentar. Eu já abri o grupo de WhatsApp para os comentários, e até amanhã muita coisa ainda de agradecimentos, de perguntas ainda podem surgir. Pessoas que vão ver offline
porque tem um grupo que não consegue acompanhar, porque tem aula e outras atividades, né? Certamente virão algumas perguntas, e aí eu passo para você, se for o caso. E te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. Faltam 5 minutos, se alguém ainda tiver algum questionamento, a Júlia ainda está aqui conosco. Sem mãozinhas levantadas, com sorrisos, né, Cris? A Persília. Ok. Então, eu desejo a você uma excelente noite. Sinta-se abençoada pela gratidão desse grupo e a minha gratidão em especial pelo tempo que você gastou conosco, tanto no preparo, na seleção das informações que viriam, quanto esse tempo que você esteve presente aqui. Muito obrigada e obrigada a todos mais uma vez por estarmos aqui nessa cidadela de luz que nós formamos. Gratidão também por participar desse grupo. Fui muito bem acolhida, vocês são maravilhosos e que tenham uma vida muito mais leve e tranquila, cheia de paz no coração. Gratidão. Gratidão. Boa noite.